Amado Salvador Jesus, convido todos a abrirem as Escrituras no segundo livro de Samuel. Daremos sequência hoje, lendo, explicando e aplicando o capítulo de número 4. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 4 inteiro, tá? E antes mesmo, irmãos, de lermos o texto, eu gostaria de dizer aos pais com filhos pequenos, e eu sei bem como é isso, né? E alguns outros sabem aqui também bastante, que às vezes não conseguimos conter os nossos filhos. A gente tenta, nós nos esforçamos, suamos a camisa, não é verdade? Mas às vezes os meninos estão mais agitados. Se isso acontecer com o seu filho, fique muito à vontade para usar aquela sala grande lá atrás, tem um vidro, dá para escutar bem o sermão. Hoje de manhã eu usei ela, né? Então você pode usar, tá certo? Se vê que não está dando conta de controlar, pode ficar à vontade, tá certo? É para isso mesmo que está reservada aquela sala lá atrás, ok? E eu gostaria de aproveitar e me dirigir às crianças que gostam de desenhar. Eu gostaria de pedir hoje que vocês desenhassem um homem tentando carregar pedras, e é tentando mesmo. Pode desenhar talvez a pedra grande demais, ele tentando se esforçar e não dando conta com o seu próprio esforço de levantar a pedra. Difícil desenhar isso? Depois você me mostra, tá bom? Segundo Samuel, capítulo de número 4, eu farei a leitura, prestem bastante atenção. Toda a Escritura é inspirada por Deus, irmãos, e ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a correção, e para nos educar segundo a vontade de Deus. Então, é palavra de Deus para nós, diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas, um se chamava Baaná, o outro Recabe, filhos de Rimom, o beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinha fugido os beerotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimom, beerotita, chegaram à casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o beerotita, disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensam matei em Ziclague, muito mais a perversos, que mataram a um homem justo em sua cama, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços. Eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra bendita que acabara de ser lida. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos instruído, ó Pai, falado
tão grandemente aos nossos corações por meio da Tua palavra. Suplicamos, ó Deus, o Teu favor mais uma vez, ó Deus, porque não é mais um domingo qualquer que estamos aqui, não é mais uma pregação qualquer, mas é o Senhor sendo adorado e falando conosco, ó Pai. É o Deus de toda a glória que fala conosco. Então, abre os nossos ouvidos, ó Pai, e atenta os nossos corações para que compreendamos, ó Deus, sejamos iluminados pelo Senhor, ó Deus, e a Tua palavra, então, encontre morada e se enraize em nossos corações. Ó Pai, suplicamos o Teu favor, oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, eu não sei quantos de vocês já viram o filme chamado Patriota, O Patriota. Vocês já assistiram esse filme? Esse filme foi, por um bom tempo, um dos meus filmes preferidos, né? Ele foi lançado no ano 2000, tanto nos Estados Unidos como alguns meses depois aqui no Brasil também, nos cinemas. Um filme estrelado pelo grande ator Mel Gibson, e esse filme, irmãos, Mel Gibson interpretava ali nesse filme, um baita filme, um veterano de guerra chamado Benjamin Martin. Ele era um veterano que já havia participado de guerras e ele resolveu, então, se abster de suas armas e da guerra e agora simplesmente não mais lutar. Só que acontece, irmãos, que no ano de 1775, o filme é uma ficção, mas essa ficção se passa nessa época. No ano de 1775, houve o que ficou conhecido como a Revolução Americana. Então, irmãos, os exércitos britânicos invadem o que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos da América. Benjamin Martin, ele resolveu não mais lutar, até que a guerra chegou no seu quintal, chegou na porta da sua casa. E depois você pode assistir o filme, não vou contar o filme aqui para você, mas tem um fato interessante que eu gostaria de destacar no filme, vai servir aqui para a gente. Quando o seu filho, Gabriel, ele é convocado para lutar pelo exército americano, Benjamin tenta fazer com que ele não vá, mas não tem jeito, ele vai. Então, ferido em batalha, ele volta para casa e uma tropa do exército britânico, ele chega na casa de Benjamin e ele então captura Gabriel. E é interessante porque naquela cena ele era pai de 7 filhos, o Gabriel era o filho mais velho, ele é preso então pelos britânicos e o segundo filho, chamado Thomas Martin, ele então olha para o seu pai e fala: pai, você vai deixar que eles façam isso? Você vai deixar eles levarem nosso irmão dessa forma sem fazer nada? E então o pai duramente diz a ele: não faça nada, eu estou mandando você ficar quieto. O pai experiente, sábio, mas aquele menino cheio de vigor, achando que estava fazendo o certo, num ato aparentemente de coragem, ele se levanta e vai ao encontro de Gabriel. Então os soldados matam Thomas, ele leva um tiro e ele morre então nos braços de seu pai. E eu não quero contar mais do filme, então você depois vai assistir se não assistiu, tá certo? Mas, irmãos, nessa cena, e essa cena é uma cena marcante do filme, ela mostra para nós um ato um tanto quanto tolo desse menino. Parecia ser um ato corajoso, mas ele desobedece o seu pai. E ao desobedecer o seu pai, tentando talvez na força do seu próprio braço, achando que daria algum jeito, ele morre, e não tinha como ser diferente. Ele coloca a vida da sua família em risco. Ele depois deixa de ser alguém que poderia ajudar a proteger a sua família, como o segundo filho daquela família. Ele agiu tolamente e morreu naquele momento. É interessante, irmãos, e eu destaquei essa parte, essa cena desse filme que me marcou por muito tempo, porque quando nós olhamos para o texto, e não somente para o texto que lemos agora, mas a sequência de texto que estamos a ler durante esses dias, do segundo livro de Samuel, mostra para nós que alguns homens, eles tentam agir por si próprios
pela sua própria inteligência, pela sua própria força, e eles vão colocando os carros na frente dos bois. Eles vão cometendo tolices, achando que pelas próprias forças eles conseguiriam se salvar, ter bons planos, boas ações, fazer aquilo que agradava a Deus ou a si mesmos. Mas o que esse texto mostra para nós, o que essa sequência de textos vem mostrando para nós, é que esses homens não dão conta, eles são frágeis, eles são fracos, eles são pecadores. E sabe o que eles deveriam fazer, no fim das contas, que só Davi está fazendo? E essas narrativas têm mostrado para nós, neste momento do texto, isso é que Davi, ele desistiu de tentar por si mesmo. Esses homens, eles deveriam desistir de tentar por si mesmos algum tipo de redenção, algum tipo de salvação, algum tipo de êxito. E esse texto, ele nos chama também a desistir de tentarmos por nós mesmos. Então, esse é o tema da nossa mensagem. Desista de tentar por si mesmo. Se vocês olharem para o segundo livro de Samuel, irmãos, vocês vão ver que a partir do capítulo 2, verso 1, até o capítulo 5, verso 5, nós vamos ver uma trajetória onde Davi, então, ele se torna rei sobre todo Israel. Sobre todo Israel. No capítulo 2, versos 1 e 7, nós vemos Davi se tornando rei sobre Judá. Judá reconhece Davi, Davi se torna rei. Mas vocês lembram que um general do exército de Israel chamado Abner, ele usa Isbosete, então Israel, ou o resto de Israel, tem Isbosete como rei. Ele reina durante 7 anos. Nós vemos do versículo 8, capítulo 2, até o capítulo que nós estamos, a queda, então, da resistência da casa de Saul. A casa de Saul ainda estava resistindo de alguma maneira, assim como Saul resistia e queria, pelas forças do seu próprio braço, que não existem, ser o rei sobre Israel. A casa de Saul ainda tenta resistir, mas nós vamos ver gradativamente, estamos vendo a queda da casa de Saul. E então, no capítulo 5, que veremos na próxima semana, dos versos 1 a 5, mostram para nós que Davi, então, torna-se rei de todo o Israel. Mas esse texto que nós temos, o capítulo 4, mostra o final da queda da casa de Saul. Esses que tentaram por si mesmos se manterem no poder de Israel. Irmãos, então, olhando para o texto, nós vemos essa queda da casa de Saul sendo completada. E olha só o que diz o verso 1, então, para nós. Presta atenção. Hoje nós vamos discorrer versículo a versículo aqui. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Nós vamos entendendo o texto e, à medida que formos entendendo, algumas aplicações vão sendo feitas para nós nos nossos dias, ok? Então, capítulo 1 diz assim, ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. Abner, irmãos, era um general habilidoso. E, de certa maneira, Isbosete era uma espécie de boneco nas mãos de Abner. Ele não era um rei que havia sido levantado pelas suas próprias capacidades, mas Abner fez dele um rei. Então, quando Abner morre e chega a notícia, o que o texto diz para nós é que as mãos desse homem, Isbosete, elas se afrouxaram. E o que significa as mãos afrouxar é que ele perdeu as forças, ele perdeu o ânimo, ele ficou abatido diante do falecimento de Abner. Sabe por quê? Porque ele dependia inteiramente das habilidades de Abner. Ele não era um bom governante e colocava a sua confiança em um outro homem. Abner é onde estava a confiança de Isbosete. E não só Isbosete, mas o próprio Israel, tirando Judá, que já havia aceitado Davi como rei, as outras tribos colocavam então a confiança também em Abner. É por isso que o texto vai dizer para nós que Israel pasmou. E pasmar significa que eles ficaram perturbados, desesperados. Eles entenderam aqui que Davi havia rejeitado Abner e havia rejeitado aquela proposta de Abner deles fazerem as pazes e Abner então apoiar Davi. Eles ainda não haviam entendido que Davi não tinha nada a ver com isso,
e eles ficam extremamente temerosos. Eles falam: agora Davi está com as portas abertas, com o caminho pavimentado para marchar contra Israel, e nós vamos padecer sob a mão de Davi. Por isso eles pasmam, porque eles também colocavam a confiança em Abner. É interessante perceber isso, né, irmãos? Homens colocando a confiança em outros homens. Homens colocando a confiança na força de outros homens. Olha, é interessante o verso 2, o que vai dizer para nós. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e outro Recabe, filhos de Rimom, o beerotita dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os beerotitas para Gitaim e ali têm morado até o dia de hoje. Então, 2 capitães, depois da morte do general, são citados aqui. Talvez você, lendo o texto a primeira vez, você veja a citação desses 2 capitães e você pense: não, agora Isbosete e o povo de Israel vai ficar tranquilo, porque morreu o general, mas tem os capitães, e eles vão defender Israel. E você, então, talvez imagine na sua mente que uma batalha começaria e eles continuariam resistindo, mas não. Não é isso que o texto mostra para nós. O texto ele faz questão, irmãos, de mostrar de onde eles são. Eles são de Beerote. E Beerote, irmãos, por mais que não fosse uma cidade do povo de Israel, havia sido tomado pelo povo de Israel, pela tribo de Benjamim. Então haviam benjamitas que moravam em Beerote, habitavam Beerote. E por que isso é importante, irmãos? Porque Isbosete era de Beerote. E por que isso é mais relevante ainda? É relevante para nós essa informação para mostrar que aqueles que deveriam defender Isbosete, os capitães, é justamente quem nós vamos ver no texto que vão trair Isbosete. Se eles não podiam confiar em Abner, porque Abner não era o salvador de Israel, se o próprio Israel não poderia confiar em Abner, Isbosete também não podia confiar nos seus próprios capitães, que eram da mesma tribo onde ele nasceu, de onde ele era. Vocês percebem o que o texto está mostrando para nós, irmãos? Esse enredo vai mostrando para nós? Além de não poder, e nós vamos ver isso mais à frente, confiar na força do próprio braço, nós não podemos confiar em homens como nós. Nós não podemos botar a nossa confiança em homens. Se vocês olharem o verso 4, seguimos nessa toada, porque é citado do nada, parece que não tem nada a ver, parece que está fora de contexto, quando é citado no verso 4 que havia um filho de Jonatas que estava vivo. E o nome desse filho era Mefibosete. Mefibosete que havia ficado aleijado quando era da idade de 5 anos. E por que isso está aqui, irmãos? Porque é citado Mefibosete aqui, neste momento, para mostrar mais uma vez, não dá para confiar em Abner, não dá para confiar nos capitães, o texto vai mostrar isso para nós, não dá para confiar nem mesmo naquele que talvez seria o sucessor de Isbosete na casa de Saul, porque esse que era o único outro sucessor, ele era incapaz de ser um rei. Era incapaz, porque ele era deficiente. Um rei, irmãos, precisava ter alguns atributos necessários para que ele assumisse o reinado. E um deles era capacidade de guerrear. Os reis iam à guerra, e ele, como aleijado, como manco, ele não conseguia. Não era possível confiar em Mefibosete, porque ele era manco. As suas próprias condições físicas mostravam a sua debilidade. O que o texto está mostrando para nós, irmãos, é que não há possibilidade de se confiar em homens. Israel jamais, Isbosete jamais poderia ser redimido pela força humana. Eles precisavam colocar a confiança em outro. Homens são falhos. Homens não têm força em si mesmos, irmãos. Por mais que nós vejamos, inclusive nos nossos dias ou ao longo da história, homens que acharam ou achavam que eram fortes, o homem não tem força em si mesmo. Vocês já viram aquele atributo de Deus que nós chamamos de onipotência? Onipotência significa que Deus, ele é detentor de todo o poder.
todo o poder que existe no cosmos, todo o poder que existe na criação, ele vem de Deus, ele pertence a Deus. O poder que você exerce em alguma medida, ele é pequeno, é importante entender isso. Talvez ele seja grande comparado com outros, e aí as pessoas acham que são poderosos nessa vida, mas todo o poder procede de Deus. Todo, Deus é o onipotente, o homem não tem força em si mesmo. E é tolice, irmãos, é ingenuidade, é uma falta de conhecimento das Escrituras, e muitas vezes isso acontece conosco, colocar a nossa confiança em homens. A pergunta que eu faço é, em quem ou em que você tem colocado a sua confiança, a sua esperança? Na sua caminhada nessa vida, onde você tem colocado a sua esperança, o seu coração? Você confia em homens? Você acha que a solução para uma vida boa ou para a redenção nessa terra está em homens que defendem alguma causa ideológica ou política? Em algum partido? Vocês acham que se alguém assumir a presidência do Brasil, se um número X de deputados, de senadores, assumirem as cadeiras, no próximo ano as coisas vão mudar? Onde você tem colocado a sua esperança? Essa igreja, chamada Igreja Presbiteriana Redenção, da qual você faz parte, quem você acha que sustenta essa igreja? Em quem você tem colocado a sua confiança? É no pastor Luiz Felipe? É no pastor Luciano? É no presbítero William? É no conselho da igreja? A sua esperança está nestes homens? Está num próximo pastor? Ou estava no reverendo Mateus? Onde está a sua confiança? Se estiver em homens, está equivocada a sua esperança. Você está errado. E sabe o que vai tomar o seu coração? Ansiedade, medo, desespero. Você vai pasmar como o povo de Israel pasmou. Suas mãos vão se afrouxar, você vai perder as forças se os seus olhos estiverem colocados em homens. Homens são falhos, irmãos, e louvado seja Deus por isso. Porque a glória é dada a Ele é o dono de toda a glória. Não coloque a sua confiança em homens, em poderio humano, em recursos humanos, em habilidades humanas. Não coloque sua confiança em outra coisa que não no Senhor. Mas os versos 5, 6 e 7 avançam para nós, e olha aí o texto que diz para nós. Indo Recabe e Baná, filhos de Rimom, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, percebe? E o feriram no abdômen. Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Irmãos, no meio disso tudo, no meio dessa amostra que não é possível colocar a confiança em homens, em pessoas, dois homens têm uma ideia brilhante. Brilhante entre aspas, obviamente. Mas a ideia deles é, nós não podemos confiar em outros, mas nós podemos confiar em nós mesmos. Então eles maquinam um plano, e eles acham que o plano deles é bom. Eles levantam esse plano e eles confiam na sua própria astúcia. Eles acham que eles são astutos o suficiente, eles acham que eles têm a visão correta do cenário o suficiente. Eles acham então que agora eles podem colocar em curso o plano que eles maquinaram para que então eles tenham sucesso e as coisas deem certo para eles. E esse é o plano deles. Eles falam, uma vez que Abner morreu, nós como capitães agora vamos lá na casa de Isbosete. E eles maquinam e vão no tempo correto, e o tempo é meio-dia, o tempo que muitos tiravam ali o seu cochilo, depois do almoço, e Isbosete está cochilando. O texto diz para nós que eles entram na casa como
como quem foi buscar trigo. Então é como se eles estivessem disfarçados, indo fazer algo que não era exatamente o que eles estavam indo fazer. O texto diz para nós que eles então entram sorrateiramente, eles vão até o quarto onde está ali dormindo Isbosete. E indo até esse quarto, eles o ferem no abdômen. O verso 6 mostra isso para nós, então eles escapam. E o verso 7 é como se estivesse relatando mais detalhadamente, acrescentando algumas informações a mais. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Vocês percebem que os detalhes mostram covardia da parte desses homens? Eles são covardes. Eles são capitães, mas eles são covardes. Então eles entram nesse quarto de dormir, ali eles encontram um homem dormindo e eles matam Isbosete. Eles ferem no abdômen, matam, depois arrancam a sua cabeça como uma espécie de troféu ou de prova para levar até Davi. Se por um lado nós vemos que não é possível confiar em homens, o texto mostra para nós, irmãos, que nós somos homens e nós não devemos confiar em nós mesmos, como esses homens, Recabe e Baaná. O problema aqui não é só confiar nos outros. O problema que o texto mostra para nós também é confiarmos em nós mesmos. Talvez você não esteja confiando em outros, e quando eu fiz a pergunta em quem você tem colocado a sua confiança, talvez você tenha pensado, não, isso eu sei. Eu sei que os homens são falhos, eu não posso colocar a minha esperança em homens, mas talvez você esteja confiando em você mesmo. Já parou para pensar nessa possibilidade? Você é alguém que confia em si mesmo? Talvez, se eu fizesse essa pergunta, uma enquete aqui, levante a mão quem confia em si mesmo. Talvez ninguém levantasse, falava, isso, pastor, eu sou crente, e como crente eu não posso confiar em mim mesmo, não dá para confiar, a Bíblia fala que eu sou falho. Mas vamos lá para a prática, Você é alguém que antes de tomar uma decisão, você dobra os seus joelhos e pede o conselho de Deus? Você coloca as suas causas diante de Deus? Ou você é aquele que logo, quando surge um problema, você fala, pode deixar que eu resolvo, e você pensa na melhor estratégia para resolver? Antes de se levantar diante dos homens, você se dobra diante de Deus? Diante de causas importantes? Você suplica o favor de Deus? Diante de estratégias, planejamentos, plano de vida, rumo, objetivo familiar, o rumo que sua família está seguindo, você coloca isso diante de Deus? Você consulta a Deus nas Escrituras para saber como eu devo conduzir a minha casa, a minha família? Ou você só vai fazendo? Você fala, não, pode deixar que isso é comigo. Isso é comigo. Na prática, irmãos, você tem dependido de Deus ou você depende de você mesmo? Como anda a sua confiança? Será que você tem um olhar altivo? Será que você tem um olhar elevado de si mesmo? E você acha que você é suficiente, que você é bom bastante? Você está errado. E esse texto está mostrando isso para nós. É interessante, irmãos, e aí eu peço para vocês olharem novamente para o texto bíblico, na sequência, verso 8. Esse verso ele é importantíssimo para nós, e ele é um verso importante nesse texto. Olha só o que diz o verso 8. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram, eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Aqui temos muitas informações. Primeira coisa, esse verso provavelmente mostra uma espécie de motivação para que esses homens cometessem essa atrocidade que eles cometeram. Esse plano que eles achavam que era um plano muito bom. E muito provavelmente, irmãos, a motivação deles era conseguir o favor de Davi. Era muito mais fácil, irmãos, eles simplesmente irem até Davi sem ter que matar ninguém, sem ter que planejar pelas suas próprias capacidades intelectuais, que são muito falhas. Eles poderiam só chegar a Davi, como Abner fez outrora, e falar, agora nós queremos servir o Senhor. Nós entendemos que estávamos errados e queremos servi-lo como rei.
Mas eles não fazem isso, tem um plano, e a motivação deles, irmãos, provavelmente é conseguir o favor de Davi. É entendendo que não tinha mais o que fazer e Davi se tornaria rei de Israel. Era bajular Davi. Era dizer para Davi, olha aqui, nós adiantamos o processo para fazê-lo rei, para assim então ter, quem sabe, um cargo, ter uma promoção no reino de Davi, ter um lugar de destaque, assumir uma posição de destaque. Essa era a grande motivação desses homens. E é interessante, irmãos, e é importante nós olharmos aqui, que eles chegam a teologizar a motivação deles. Eles têm uma motivação por trás, mas eles tentam teologizar. Eles citam o nome de Yahvé. Olha aí o texto. Tão certo como... verso 8. Eu li o 9. Eles dizem assim, eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo. Olha só, teu inimigo. Parecem piedosos que estão a favor de Davi, lutando pelo nome e pela causa do Senhor, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou, o Senhor Yahvé vingou hoje ao rei, meu Senhor, de Saul e da sua descendência. Eles usam o nome de Deus, irmãos, para se justificarem diante de Davi. Eles usam o nome do Senhor para se justificar diante do ato que eles cometeram. É interessante, irmãos, porque esse texto, pelo menos para mim, ele é confrontador. Porque, por vezes, irmãos, confiando em nós mesmos, nós não desconfiamos de nós, e sem perceber, muitas vezes, nós usamos a própria Escritura de maneira equivocada para validar ações que vão ao contrário da vontade de Deus. Ao contrário da vontade de Deus. Às vezes nós usamos justificativas, textos bíblicos fora de contexto para dar vazão aos nossos sentimentos e à nossa vontade. Vocês já viram alguém fazer isso? Vocês já viram alguém fazer isso? Eu vi ontem. No aniversário do meu sogro, eu vi isso acontecer. Por parte de quem? De um dos meus filhos, de 3 anos de idade. Ele pegou uma garrafa de refrigerante, a mãe dele disse, não, você não pode beber o refrigerante. E ele falou o seguinte, quando você não estiver vendo, eu vou beber escondido. E não somente isso, ele depois usou as Escrituras para justificar a ação dele. Ele falou, o profeta Jonas fugiu de Deus e fez coisas escondidas. Então eu vou fazer também. Irmãos, obviamente que eu estou citando uma criança, né? Pecador, é verdade, mas nós fazemos isso diversas vezes. Nós fazemos. E usamos as Escrituras para justificar o nosso erro. Eu já vi casos absurdos de uma pessoa, certa vez, que chegou a uma outra casada e disse, Deus mandou você casar comigo. Eu tive um sonho, uma visão, uma revelação. A pessoa era casada, irmãos. Olha que absurdo. É o absurdo que esses homens estão cometendo. Sabe por quê? Porque esses homens eles estão falando o seguinte, nós estamos fazendo a vontade de Deus, quebrando a lei de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, quebrando o 6º mandamento, assassinando outra pessoa. E ainda um inocente, mas é vontade de Deus, e eles tentam tornar e justificar os seus atos de uma maneira piedosa. De uma maneira piedosa. Usando as Escrituras. Ou usando o nome do próprio Deus. Quantos de nós, irmãos, somos ignorantes com o outro? Quantos... Eu imagino que isso não aconteça contigo, eu espero que não, mas quantos são os homens que se dizem homens bíblicos e são extremamente brutos com suas esposas, não é verdade? E eles justificam dizendo, eu sou o cabeça e eu tenho a última palavra aqui. E são extremamente brutos com suas mulheres. Não se doam diariamente, não morrem por sua esposa diariamente. Isso é tentar justificar de maneira equivocada. É olhar para as Escrituras de maneira equivocada, interpretar e tentar justificar as suas práticas. Quantos são as famílias que estão em conflitos e não há humildade, não há pedido de perdão, e aí um justifica dizendo, não, mas foi ele quem pecou.
E aí não olha para o seu próprio pecado, mas ele pecou primeiro. Se ele não vier pedir perdão, eu não posso perdoá-lo. E não olha para o seu próprio pecado. Não toma a iniciativa porque não olha para o seu próprio pecado. Então vai justificando, por meio de interpretações incorretas das Escrituras, os seus atos pecaminosos. E nós poderíamos citar vários outros exemplos. Vários outros exemplos. Mas nós fazemos isso, irmãos. Precisamos cuidar, porque isso é fruto da confiança em nós mesmos. E nós justificamos como se Deus aprovasse os nossos atos. Uma regra aqui para você não ser pego na sua tolice achando que você é sábio. Tudo aquilo que você fizer, faça a pergunta: eu estou quebrando algum mandamento do Senhor? E sabe qual é uma boa maneira de você ver se você não está quebrando o mandamento? Vá para o nosso catecismo maior, estude o catecismo maior, a parte que mostra para nós a interpretação e a abrangência dos mandamentos. Isso é importante, irmãos, para que você não faça coisas que são pecaminosas, tentando justificar como se Deus aprovasse. Não, se está quebrando o mandamento de Deus, está errado, não é vontade de Deus para a sua vida. Não é vontade de Deus para nós, é equívoco, é erro contra a vontade do nosso Deus. Não agiremos corretamente jamais quebrando a lei de Deus. Não agiremos corretamente. Isso aqui, e antes de passar para o próximo versículo, irmãos, é importante dizer, nos nossos dias nós precisamos estar bem afiados. Como eu disse no sermão passado em João, nosso filtro deve estar bem apurado, porque hoje existem pastores que usam as Escrituras para justificar práticas antibíblicas. Eu não sei se você é um cristão que flerta, por exemplo, com a ideia de que há espaço e há algum aval bíblico da parte de Deus para que você, por exemplo, seja a favor de aborto, em qualquer hipótese que seja. E tem muitos pastores que vão usar as Escrituras, entre aspas, porque a Escritura não dá apoio para isso, pelo contrário, a Escritura rechaça esse tipo de postura, esse tipo de entendimento, esse tipo de prática. E tem pastores que vão tentar, de alguma maneira, fazer uma manobra teológica e mostrar uma certa piedade para justificar um ato como esse. Há pastores que vão tentar usar as Escrituras, irmãos, para justificar o homossexualismo. Há pastores que vão tentar, de uma maneira piedosa, teologizar para aprovar a homossexualidade, falar Deus aprova, porque Deus é amor e Deus ama. Não sabe o que é amor, não sabe o que é o amor biblicamente falando. E nós precisamos estar atentos. Não podemos deixar nossos corações se enveredarem por esses caminhos e nem dar margem para que falsos profetas, falsos teólogos distorçam a palavra e nós caiamos na lábia destes homens. Esse texto nos traz esse alerta. Mas nós precisamos avançar. O verso 9 mostra que Davi estava bem apurado e começa com um porém, uma conjunção adversativa. Eles estão tentando teologizar, mas Davi está bem afiado, irmãos, com a doutrina de Deus. Ele conhece o seu Deus. E Davi diz, porém, diz o texto, porém Davi respondendo a Recabe e a Abaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes, tão certo como vive o Senhor. É como se ele estivesse dizendo, vocês estão equivocados, eu conheço esse Senhor. Tão certo como vive Ele, vocês estão errados. Vocês estão errados e vocês não vão me enganar de maneira alguma. Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Eu gosto dessa abordagem de Davi. É como se Davi estivesse dizendo, diferente de outros homens que estão confiando em outros homens, eu não preciso de vocês para me salvarem, salvar o reino, salvar as promessas que Deus já fez. Não, é Deus quem tem me sustentado, é Deus quem tem me mantido, é Deus quem tem, em muitas ocasiões, me preservado. Ele não faria diferente, eu não preciso de vocês. Ainda mais com esse equívoco e tentando ludibriar essas motivações equivocadas, não preciso de vocês, é Deus quem tem me livrado. E permita-me um ponto aqui aplicativo para nós. Meus irmãos, lembrar o que Deus tem feito nas nossas vidas é fundamental para que nós não percamos a confiança nele.
diante das situações que estão diante de nós hoje, olhar para o passado e tudo aquilo que Deus tem feito por nós é importante para que continuemos confiando. É importante, irmãos. E permita-me ir mais além. Talvez a sua memória seja falha, você não lembre de grandes coisas que Deus fez, e certamente Ele tem feito, é Ele quem te sustenta, mas lembre-se, pelo menos e acima de tudo, da cruz. Olhe para a cruz do Calvário. Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por você na cruz, é Ele agora que te sustenta. O fundamento das promessas que Deus faz é a sua obra de salvação, é o Evangelho. Lembre-se do que Ele fez e confie. Como não confiar no soberano que se faz homem e entrega a sua própria vida? Lembre-se do que Deus tem feito. Isso vai te encher de confiança para seguir adiante, confiando no Senhor. Verso 10, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo, eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, e como recompensa um matei Ziclag. Ele está lembrando do Amalequita, vocês lembram do Amalequita? Trouxe aquela notícia, tentando também usar daquele ato para conquistar o coração de Davi. Davi já tinha mostrado que não havia como enganar. E esses homens tentam novamente. E aí o verso 11 diz para nós, muito mais a perversos. Vocês são perversos, vocês são maus, que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra. Vocês são maus. Sabe o que é interessante? Que Davi, no primeiro livro de Samuel, já havia orado e rogado que Deus o vingasse em relação à perseguição de Saul. Mas Davi, mesmo pedindo que Deus executasse juízo, Davi sabia que não era ele que iria executar, era o próprio Deus. É interessante, né, irmãos? Porque Davi ele é muito firme no entendimento da vontade de Deus. Neste momento, eu vou dizer por que neste momento, ou deixa eu adiantar logo. Lembra de Joabe? Vocês lembram de Joabe? Semana passada nós vimos sobre Joabe. Por que ele não matou Joabe? Por que ele não mandou matar? Ele tinha poder para isso, ele era rei, ele deveria fazer. Davi é uma mistura de homem que reflete o caráter do nosso Deus, mas Davi é falho, e a Escritura faz questão de mostrar isso. Nem Davi dá para confiar, mas neste momento ele acerta, e ele não é facilmente enganado. Não tem como enganar Davi aqui. Não dá para trazer essas notícias. Vocês fizeram errado, e vocês mataram um homem inocente. Deixe que Deus execute sua justiça, mas não dá para executar a justiça de Deus indo contra a vontade de Deus. E foi isso que vocês fizeram. Agora, pois, não requereria eu o sangue das vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E aí o verso 12 mostra para nós. Deu Davi ordem aos seus moços. Eles, pois, os mataram. Davi faz certo aqui, irmãos, como rei. Ele está executando justiça. E tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude, em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. Davi, irmãos, como rei de Israel, executa justo juízo. Ele executa justiça. O rei faz justiça neste exato momento. Como rei, aqui ele está executando a sua justiça. E como rei, irmãos, ele não está quebrando a lei de Deus quando ele executa a justiça, inclusive mandando cortar as mãos e os pés daqueles homens e expondo eles. Para mostrar, olha o que acontece com quem comete atrocidades como esses homens. É isso que acontece. Ele está executando a sua justiça. Irmãos, nós aprendemos com Davi aqui. Neste momento nós aprendemos com Davi. E se tem alguém que nós temos aprendido desde o início do segundo livro de Samuel, se tem alguém que nos tem ensinado como confiar no Senhor, é Davi. Todos têm agido pela força do próprio braço, confiando em si mesmo. Se tem alguém que confia no Senhor neste momento da sua vida, é Davi. Ele não faz absolutamente nada. Ele simplesmente espera no Senhor. Davi, ele espera e confia no Senhor.
Davi, irmãos, ele confia esperando no Senhor, desistindo de tentar por si mesmo. Davi poderia ludibriar a si mesmo, tentar enganar a si mesmo e falar: eu vou adiantar esse processo. Então eu vou abraçar a ação desses homens e vou estar de acordo com eles. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso em outros momentos. Ele sabe que em outros momentos, no primeiro livro de Samuel, nós vemos que ele fez equivocadamente a sua própria vontade. Vocês lembram disso? Mas Deus foi misericordioso e gracioso com Davi e sustentou Davi. Mas neste momento, já tendo aprendido até aqui, ele é o único que espera. E nós aprendemos com Davi que nós devemos desistir de confiar em nós mesmos ou de tentar pelas nossas próprias forças. Talvez o problema nosso, irmãos, é que nós não temos paciência. A falta de paciência muitas vezes mostra falta de confiança. Quando nós não confiamos, nós não temos paciência. E nós muitas vezes cedemos ao espírito da nossa época, e o espírito da nossa época é apressado, não é verdade? Em tempo, ou numa geração de iFood, dos aplicativos, da pílula para resolver todos os nossos problemas, ao invés de lidar com eles, com paciência e esperança. Nós tentamos facilitar tudo, época de ChatGPT. Esse texto nos chama a esperar. Esse texto nos chama a esperar. Semana passada, e aí mais uma vez citando o caso de uma criança, vou chamar assim, uma criança, um dos meus filhos. O bom de ter muitos filhos é que você não expõe, né? Você fala só filhos e aí vocês que pensem do jeito que vocês quiserem. Mas eu me lembro que um dia desses, um dia mais corrido, eu lembro que a gente estava corrido, não sei que dia foi, e passamos ali no drive-thru do McDonald's para comer um lanche, comer no carro, porque estávamos com pressa. Eu lembro que já era noite, todos nós no carro ali, e pedimos o lanche. E aí estacionei no estacionamento do McDonald's e então chega um homem com os olhos grandes, esbugalhados, pedindo ajuda. E aí eu baixei um pouquinho o vidro e estou conversando com ele, ele falando de um jeito esbaforido. Quando eu olhei para o lado, um dos meus filhos estava também com o olho arregalado, com muito medo, né? Olhando para aquele homem amedrontado. E aí o homem saiu e ele não comia mais o lanche dele, ele ficava assim com a cabeça, tentando ver para onde aquele homem tinha ido. E aí ele falou: papai, eu estou com medo, aquele homem da rua e tudo mais. Mamãe, eu estou com medo. Aí a mãe dele falou: não, meu filho, você não deve ter medo. Mas esse homem não tem casa, ele está aqui, eu estou com medo. Aí a mãe dele falou: meu filho, a gente precisa orar para que ele ganhe uma casa, para que Deus recupere a vida dele, dê condições para ele ter uma casa. Ore, você está com medo, você está talvez com pena dele, ore por ele. E aí continuamos comendo o nosso lanche, deu uns 3 minutos depois, eu vejo ainda com o olhão de novo, arregalado, e papai, meu medo não passou, ele está lá ainda. Eu falei: mas calma, meu filho, ele está lá ainda, ok, eu estou vendo ele. Ele falou: mas mamãe pediu para eu orar, eu orei, ele ainda está lá. Deus não deu a casa para ele. Irmãos, mais uma vez, é o sentimento da criança e a ingenuidade da criança revelando o que acontece conosco tantas vezes. Nós temos que ter paciência. Às vezes a gente ora e quer que a coisa se resolva assim. Nós precisamos de paciência. Nós precisamos ser como Davi. Davi sabia que ia assumir o reinado de Israel, mas era necessário paciência, era necessário esperar. Ele é o único que está esperando porque ele confia no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Seja lá o que você esteja passando na sua vida, as dificuldades você tem colocado diante de Deus, continue confiando. Se é seu casamento que está quebrado, dobre os joelhos diante do Senhor e confie, espere no Senhor. Se é sua saúde que não está boa, se é um ente querido seu que está numa situação complicada, se é medo da situação econômica do nosso país, governantes se levantando e você pensa: mas para que rumo estamos tomando? Eu tenho orado, continue orando e confiando no Senhor. Ele está estabelecendo o seu reinado. Nós podemos confiar. E faz parte do estabelecimento do seu reinado a vida dos seus servos, dos seus discípulos individualmente. Nós estamos nas mãos do Senhor.
E nós devemos confiar no nosso Senhor. Talvez você pense, mas pastor, eu estou mais para Baaná e Recabe do que para Davi. Posso dizer uma coisa para você? Isso é verdade. Nós somos mais como Baaná e Recabe. Nós o tempo todo estamos titubeando na fé, deixamos de confiar no Senhor, tomamos ações tolas, até tentamos justificar elas, deixamos de confiar, e por isso que nosso medo é assaltado, nosso coração é assaltado com tanto medo, ansiedade, porque nós deixamos de confiar, nós somos mais como esses outros homens, irmãos. E de fato, nós somos como Baaná e Recabe, nós somos falhos e nós confiamos por vezes em nós mesmos e na nossa própria força. Nós somos chamados a desistir de tentar por nós mesmos. Mas talvez você pense, se eu sou como Baaná e Recabe, eu sou merecedor da justa punição, assim como o rei Davi, de uma certa maneira representando o rei dos reis aqui, faz justiça. Quem dirá o nosso grande rei, ele faz justiça e nós somos dignos da justa condenação, e você está correto. Nós somos dignos da justa condenação. Sabe o que nós merecíamos, irmãos? Ter nossas mãos que representam nossas ações, nossos pés que nos levam a nos meter no lamaçal do pecado. Nós merecíamos ter, assim como esses homens, nossas mãos e pés arrancados e sermos punidos. Mas sabe por que você não tem seus pés e mãos arrancados? Porque alguém teve os seus pés e suas mãos encravados, traspassados por você, por mim. Sabe por que não é você que é pendurado como esses homens, para que todos vissem, para que eles fossem envergonhados, mostrando o erro e o pecado? Porque alguém foi pendurado no nosso lugar, meus irmãos. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi pendurado no nosso lugar. Nós só não recebemos a justa condenação porque alguém se fez maldito e tomou a nossa culpa. É aí que está a nossa esperança, irmãos. É na cruz, é na obra de Cristo, é no que Cristo fez. E por termos a esperança nele, e olhando para ele fixamente, com fé, é que nós então seremos estimulados, fortalecidos para que esperemos no Senhor e confiemos no Senhor, sabendo que suas promessas não falham, que o seu reino está sendo estabelecido, sabendo que nós logo, logo estaremos com Ele, que logo, logo nós estaremos com Ele para todo sempre, que logo, logo nós seremos glorificados como Ele é, que logo, logo, irmãos, e eu sempre costumo dizer que talvez seja uma das coisas mais magníficas na eternidade com o Senhor, é que não mais pecaremos, não mais pecaremos, não mais tentaremos teologizar as nossas falhas, não mais confiaremos em nós mesmos, estaremos com Ele de uma vez por todas, por causa do que Cristo fez. Nós temos viva esperança, e com essa viva esperança agora nós caminhamos esperando, nós caminhamos confiando, nós confiamos e agora caminhamos na certeza de que Ele está estabelecendo o seu reinado e Ele conduz as nossas vidas. Confiemos no Senhor, irmãos. Desista, meu irmão, minha irmã, de confiar em si mesmo e confie naquele que é o Todo-Poderoso e que deu a vida por você. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Pai. Te louvamos pela Tua palavra bendita, ó Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina por meio das Escrituras. Deus, te louvamos porque o Senhor nos chama a desistir de tentar por nós mesmos. Nós não damos conta, Pai. Nós jamais conseguiríamos redimir a nós mesmos, ó Deus, mas louvado seja o Senhor por Jesus Cristo. É por causa do que Cristo fez que nós podemos recitar com confiança o Salmo de número 31. Ó Deus, e confiar como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. E esperar, como Israel, nós como igreja somos chamados a esperar no nosso Deus. Esperar no Senhor, confiadamente, Pai. Obviamente que isso não é um chamado à passividade, à inércia, mas tudo aquilo que fizermos, que seja feito, ó Deus, considerando os Teus mandamentos. E considerando os Teus mandamentos, então, muitas vezes teremos que deixar de agir e simplesmente aguardar no Senhor. E aguardando, então, estaremos
honrando o nome do Senhor e mostrando confiança. Ajuda-nos, Pai, a caminharmos confiadamente, sabendo que podemos confiar naquele que entregou a sua própria vida por nós, sabendo que as promessas que o Senhor fez a nós, ao seu povo, à sua igreja, serão cumpridas, porque o nosso fundamento é Cristo e a sua obra, e ela foi executada no nosso lugar. Ó Deus, por isso podemos caminhar firmes, com esperança, ó Deus, e olhos fitos, fixados no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, por isso oramos com gratidão e esperança, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar o nosso Deus.